Boa tarde a todos, queridos. Sejam muito bem-vindos. Essa alegria que nos contagia da chegada nessa casa, que é puro amor, né? Amor da espiritualidade, que nos recebe com esse carinho inestimável, que não conseguimos traduzir em palavras, mas nós sentimos, né? O cuidado com que eles preparam o ambiente, nos recebem. Nós nos damos conta disso da maneira como nós retornamos, né? No nosso encontro de quarta-feira. Nós chegamos de uma forma e retornamos de outra, muito mais felizes, abastecidos espiritualmente, né? Afetivamente, de tanto calor humano, né? E espiritual que nós temos nessa casa. Então, nós vamos fazendo, em primeiro lugar, um agradecimento a todos por toda a colaboração que tem nos oferecido, a casa, né, aqueles assistidos, em nome deles a casa agradece, e convidando a todos, né, para que a gente faça a nossa prece de abertura. Então nós convidamos a todos a cerrar suavemente os nossos olhos. Essa postura é para que nós estejamos de encontro conosco, nos abraçando, em primeiro lugar, a nós mesmos, agradecidos que estamos por podermos participar dessa tarde amorosa, essa tarde onde se fala do Evangelho de Jesus, onde o nosso tema da tarde será o amor. E quando falamos em amor, nós lembramos do maior amor que a terra presenciou, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós chamamos de Jesus, nosso amigo querido, e nos colocamos diante de Ti, Jesus, de todo esse amor que nós recebemos em todos os momentos da nossa jornada. Momentos, alguns, que esse amor precisa ser um pouquinho mais severo, na forma de um puxão de orelha para cada um de nós. Em outros momentos, numa forma de alegria gostosa, nesse convívio amoroso. Mas o carinho é sempre o mesmo, Jesus. O cuidado que você tem para com cada um de nós, para que não nos desviemos dessa estrada luminosa que você traçou para cada um de nós. Estrada essa que nós sabemos que é individual e intransferível. Então nós te pedimos por todo esse amor que nós sabemos que você tem por nós. Abençoa, Jesus querido, o nosso caminhar, para que possamos seguir com passos firmes e retos na senda do nosso Pai maior, que é o amor em forma de vida, que é o nosso Deus, Pai e amor, como você nos ensinou a chamá-lo tão carinhosamente. Por tudo isso te agradecemos, Mestre querido. Agradecemos esses espíritos amigos que aqui estão e que trabalham em seu nome, Jesus. E pedimos licença para darmos por iniciada a nossa reunião da tarde. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós vamos receber a nossa não mais querida Maria Helena, né? Nossa queridíssima Maria Helena, que vai nos dar uma advertência de amor. Boa tarde a todos. Depois dessas palavras carinhosas que a Leda proferiu na preleção da nossa tarde de hoje, vamos mais uma vez agradecer a espiritualidade amiga que nos recebe sempre nessa casa de braços abertos, e a mim, que, como digo sempre, vocês não podem imaginar como é gratificante vir aqui estudar o Evangelho do Mestre com vocês. Hoje nós vamos estudar o texto Advertência de Amor, do livro Desperte e Seja Feliz, de Divaldo Franco, da psicografia de Joana de Ângeles. Advertência do Amor. Então, como vocês estão acostumados, já é vício meu, sempre dar o sinônimo da palestra que nós vamos estudar. Advertência, segundo o dicionário de Aurélio, significa aviso, observação e informação.
O texto que nós vamos estudar na tarde de hoje, ele traz uma advertência, através do espírito de Joana, sobre o processo atual que a humanidade está passando. E a necessidade de nós estarmos alertas quanto às ocorrências do dia a dia. Se nós pararmos um pouco e formos pensar em todas as ocorrências, nós estaremos focados somente no nosso país, nas ocorrências do dia a dia, nas diversificações que acontecem a cada dia, o surgimento de novas, entre aspas, novidades que aparecem. O Evangelho do Senhor, já em Marcos, no capítulo 13, já nos alertava dos dias futuros, que seriam dias de dor de dimensões inimagináveis, ou seja, levando e arrastando multidões ao abismo e ao desespero. Isso já Marcos falava no Evangelho do Senhor. Então, nós nunca pensamos que nós fôssemos passar por isso, mas a realidade está acontecendo agora. Realmente, a cada dia, a humanidade, em geral, está passando por um desequilíbrio, o que acarreta que os tempos estão chegados. Costuma dizer-se até que nós estamos na nossa época, na nossa transição, que o planeta está passando do planeta de expiações e prova para a regeneração. Vivemos hoje esses dias que foram prometidos, sem nenhum retoque, sem nenhum disfarce. O que está acontecendo realmente tenha que acontecer. Ninguém se engane, ninguém se imagine que os fatos que ocorrem poderiam ser sanados. Não. Todos os fatos, todas as ocorrências estavam e estão previstas. A humanidade vive atualmente acontecimentos que operam transformações não somente na nossa vida, mas também transformações na estrutura da Terra. Então, se nós formos ver, a Terra está passando, o planeta está passando por modificações que muitas vezes fomos nós que as causamos. É um período necessário de acontecimentos que porão, na nossa época atual, num estado que a própria civilização precisa sofrer. Então, tudo que nós estamos passando, nós precisamos passar, a fim de dar o início a um novo ciclo evolutivo. Agora, quando vai ocorrer esse ciclo evolutivo, quanto tempo, nós não podemos precisar, que eles estão acontecendo e estão. Nós estamos vendo que a natureza toda se agita cada vez mais, com seus elementos reagindo contra as civilizações. Ou seja, nós causamos danos ao planeta nos últimos décadas, mais do que todas as décadas anteriores, ao longo de milhares de anos. Nunca nós vimos tantas catástrofes da natureza como agora. Pode ser que tenham ocorrido e que nós não tivéssemos conhecimento, porque nós já encontramos as suas modificações. Não, nunca se viu tanta modificação quanto agora. Nunca se viu tanta seca e tanta destruição causada pelas chuvas como agora. As consequências do mal que nós já causamos na orbe está cheio de lixo, está cheio de poluição, que carece urgentemente que nós façamos uma intervenção. Ou seja, que nós nos eduquemos, que nós eduquemos as nossas crianças à reciclagem, ao cuidado da água, ao cuidado do plantio. Então, depende de nós. A verdade é que nós, homens, com o nosso livre-arbítrio, nós violamos as leis da natureza. E por quê? Porque nós estamos preocupados com o nosso progresso material, nós estamos preocupados com o progresso científico e estamos preocupados com o progresso tecnológico. E isso autodestrói
nos autodestruímos e autodestruímos a natureza e nos autodestruímos pela ganância e pela ambição. Nunca o ser humano foi tão ambicioso, tão ganancioso como agora. Então, nós vemos, nunca houve tanta conquista na ciência. O século XXI, o século XX e o século XXI foram séculos que é onde a tecnologia teve o maior avanço. Na nossa mão, nós nos comunicamos com o mundo inteiro. Com um aparelhozinho pequeno na nossa mão, nós sabemos de tudo que se passa no mundo. Ou seja, a tecnologia avançou tanto, mas a iondez do sentimento e das emoções também avançaram para um lado triste. As glórias e todas as conquistas pelas quais a humanidade está passando, principalmente no intelecto, esmaeceu-se diante do abismo da crueldade, da dissolução, dos costumes e da perda da ética. Falar em ética é um assunto que ultimamente mais se fala no nosso país. A falta de ética. Será que a falta de ética é coisa de agora ou é do passado? Não, é do próprio ser humano. Os espíritos que aqui reencarnaram nas últimas décadas tiveram a chance, a oportunidade de melhorar, de fazer com que não somente nosso país, como a humanidade passasse por uma fase melhor. Mas isso, infelizmente, não está acontecendo. Pois não é de estranhar que a dor prevista no Evangelho do Senhor sobre vários aspectos está se espalhando sobre o planeta terrestre. Mas, ao mesmo tempo, nós somos clareados pela razão da fé espírita que nos acompanha, nós tenhamos uma lucidez de discernimento, de perseverança, de convicção e de coragem, a fim de nós nos empenharmos fiéis até o fim. Nós, espíritas, ou melhor, aprendizes da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é uma doutrina de constante aprendizado, nós não podemos nos dizer espíritas, porque nós estamos sempre aprendendo, nós estamos aprendizes da doutrina espírita. Então, nós temos que ter fé, empenhar de fazer o bem. Não é porque o meu vizinho está poluindo a frente da minha casa que eu vou poluir a dele também. Nós temos que dar o exemplo. Fala-se muito sobre as tragédias do cotidiano, com razão, né? O crime ocorre à solta, e a juventude estraga-se cada vez mais no abastecimento de atos e ações agressivas, tanto ao seu corpo quanto à sua moral. Nunca a bebida e as drogas correram tão à solta como agora. E nós sabemos que, nós falamos, quando se fala em bebida, nós achamos sempre que o homem é aquele que toma mais bebida. Muito pelo contrário, segundo as últimas pesquisas, a mulher, ultimamente, estão, principalmente as jovens, bebendo muito mais do que os rapazes. A família, isso vai dizer, mas isso ocorre em famílias menos abastadas. Não. Isso ocorre tanto em famílias abastadas como nas famílias menos abastadas. É apenas questão de posicionamento. A luta cotidiana na disputa social e na disputa econômica, na disputa financeira e humana do nosso ganha-pão vai se esvaindo e vai diminuindo a cada dia. Mas se nós permanecermos fiéis, orando, direcionados ao Pai, não faltarão o apoio que nós necessitamos. Nunca houve tanto desemprego como agora. Nós vamos falar, não, mas o desemprego ocorre no Brasil por causa de X ou Y que geraram isso. Não, nós vemos no mundo inteiro a ocorrência do grande número de pessoas desempregadas. Ainda agora no Jornal do Meio-Dia, foi levantado em São Paulo, a última enquete do mês de abril para agora, aumentou quase 17% a mais o número de pessoas desempregadas. Então, o que falta para nós? Falta para nós
mais fé, mais esperança. Nós não podemos ser confundidos, como diz a própria Joana no texto, com aqueles que perderam a fé. Por quê? Eles desconhecem, aqueles que perderam a fé, desconhecem o reino de Deus. E se utilizam dos mesmos mecanismos vis para a sobrevivência em glória do corpo e dos triunfos mentirosos da ilusão, de Joana. Então, nós não podemos perder a fé, porque no momento que nós perdermos a fé, nós desanimamos. Sempre há uma luz no final do túnel. Por mais escuro que seja o túnel, ele tem que ter uma saída. E essa saída nós encontramos através da nossa fé, através da nossa boa vontade. Esclarece ainda mais Joana no texto dizendo que a consciência da fé proporciona a harmonia, a paz e a felicidade real. No texto chamado, você veja, Advertência de Amor, ela está nos advertindo, mas com amor, com carinho. Ela fala sobre os momentos de tragédia que a humanidade está passando. E como nós devemos agir com esse alerta que Joana nos dá. Porque ela diz, esse alerta começou já com Jesus no sermão profético, quando em Mateus, no capítulo 24 e 25, em Marcos 13, em Lucas 21, versículos 5 a 36, ele fala dos princípios das dores e da grande tribulação. A tribulação ocorre no mundo inteiro. Feito na Síria, nesses últimos 20 meses, morreram mais de 4.800 pessoas por ataques suicidas. Então, é um momento de reflexão para nós. Por que isso está acontecendo? Está acontecendo porque a falta de amor, a falta de caridade, a falta de justiça. Ontem foi terça, segunda-feira, morreram na Síria 120 pessoas na porta de um hospital e no ponto de um ônibus. Por quê? Porque simplesmente eles eram de uma seita diferente, eles eram da seita do presidente sírio Bashar al-Assad, ou seja, alauísta. Eles eram a favor deles. Então, vamos matá-los. Mataram-se 120 inocentes, entre elas mais de 30 crianças. Nós temos os ataques suicidas que está acontecendo com os nossos companheiros trabalhadores do Médicos Sem Fronteira. Por que tudo isso está passando? Porque está faltando o amor e a justiça. Nossos irmãos refugiados que estão na Grécia estão passando por necessidades. Nós temos também agora pertinho de nós, nossos vizinhos, aqui na Venezuela, porque simplesmente uma pessoa, um caudilho prepotente, ambicioso, se acha dono de tudo. E isso nós vemos desde o tempo de Jesus, já nos mostrando no sermão profético que nós iríamos passar por isso. Joana de Ângeli nos alerta agora que é até chegados os tempos. No Evangelho, no Livro dos Espíritos, em resposta à questão 1019, proposta por Allan Kardec, o Espírito de São Luís nos esclarece com muita clareza o que deve ocorrer para que reine o bem na Terra. Então, ele diz que o bem só deverá ocorrer no momento que houver amor e justiça. Isso há mais de 150 anos, ele respondia a Kardec. Também em A Gênese, no capítulo 18, Allan Kardec aprofunda os esclarecimentos com relação à transformação moral e espiritual do planeta. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, no capítulo 140, também traça comentários a respeito do que nós estamos vivendo agora no ano de 2016. Então, realmente, não somente o Brasil, mas o mundo todo está vivendo turbulências pela ganância e pelo orgulho da humanidade, ou mais especificamente dos homens. Não são apenas os cataclismas
físicos que sacodem o planeta, como resultado da lei da destruição, mas também o de natureza, principalmente o de natureza moral, social e humana. Os combates se apresentam individualmente e coletivo. Lares, nunca vimos tantos lares esfacelarem-se, desorganizarem-se, os relacionamentos afetivos destruírem-se como agora. Por quê? As ruas se transformam, muitas vezes, em campos de luta. Nunca tantos lares desfeitos, nunca tantos filhos em desafeto com seus pais, pais com filhos, irmãos. Por quê? Porque o planeta está vivendo por uma fase de transição. E essa, para nós conseguirmos passar por essa fase, depende de muita fé, muita oração. O orai e vigiai constante. Nós sabemos que há uma orbe enorme de espíritos malfazejos, desencarnados, querendo ver, como nós vamos dizer assim, bem popularmente, entre aspas, ver o circo pegar fogo. Então, várias mensagens espíritas, mediúnicas, estão nos revelando do que se está passando. Como esses irmãos infelizes estão agindo no planeta e estão agindo conosco para nos vermos, todos nós, em desarmonia, que para eles é a glória. Nós não devemos, contudo, nos permitir, segundo diz Joana, contaminar pela insânia atual. Então, se nós ligarmos a televisão e estamos vendo programa que mostram lutas, brigas, não é que nós vamos dizer assim, eu vou ficar alienado, não vou ficar a par do que se passa, mas não ficar curtindo aquilo. Alienados nós não podemos ficar totalmente, mas se pudermos mudar de canal, ver uma outra coisa melhor, vamos procurar nos melhorar, inclusive a fim de criar dentro do nosso próprio lar uma atmosfera mais harmônica. A ação do bem é sempre discreta, lembramos disso, e não se entorpece quando ela não é compreendida. Por quê? Há horas de agressividade e nós não devemos permitir nos enfurecer. Joana esclarece bem, são momentos de tragédias e nós não podemos sucumbir, diz ela mais de uma vez, nas mãos dos maus. Por motivo nenhum isso é justificado. Devemos perseverar, diz Joana, e procurar no trabalho diluir qualquer ressentimento que surjam. Então, lembrando que é através do trabalho, de qualquer tipo de trabalho, que o ânimo se recompõe. Seja o trabalho em casa, seja o nosso trabalho que nos dá o ganha-pão de cada dia, seja mexendo numa planta, qualquer tipo de trabalho, isso vai fazer com que nós tenhamos mais ânimo para as coisas. Então, o meio de nós nos recompormos é sempre procurando o trabalho. E através também de uma boa leitura, que é a melhor companhia. Para nós é uma boa leitura. E não faltam livros, não somente da doutrina espírita, como os livros bons, para nos distrair e nos elevar. Não faltarão, lembrem-se, provocações, não faltarão tentações, porque são dias de loucura. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Por um simples aborrecimento dentro de casa, como eu costumo dizer, apenas por um bife mal passado, muitas vezes gera dentro do nosso lar uma discórdia muito grande. Então, sempre tem que ter alguém que calar, ficar mais calmo, para não criar, como diz Joana, um clima de tentação e de desarmonia. Diz Joana mais ainda, que nós não devemos não contaminar. Não, nós não podemos sucumbir nas mãos dos maus por motivos, muitas vezes, injustificáveis. Lembremos que, como bem esclareceu a Leda no começo da nossa reunião, Jesus é o exemplo, é o exemplo máximo. Nós devemos nos unir a Ele, lembrando que Ele, tudo nele, é bom,
belo e nobre. É fundamental que todos nós perseveremos na prática do amor, do bem, para que nós possamos continuar enfrentando todas as vicissitudes que se apresentam atualmente na orbe. Lembrando que nós temos que passar por essas fases, temos época de transição, realmente é, mas Joana recomenda, abre aspas, ora mais um pouquinho, vigia mais, advertido quanto ao rolo compressor que avança, esmagando os distraídos. Então, ore mais e sempre mais um pouco. Por que Joana nos recomenda a oração? Porque só assim nós teremos forças para vencer todas as tentações vis e podermos servir de estímulo aos desalentados que estão caídos. Então, nosso país está passando por uma fase difícil, está. O nosso irmão Eurípides Barçanufo, através de uma mensagem, nos diz que nós não devemos fazer comentários jocosos em relação ao nosso país, porque no momento que nós estamos fazendo comentários infelizes, nós estamos criando uma atmosfera densa que vai piorar cada vez mais a situação. Não é o irmão X, o irmão Y que vai melhorar o nosso país. Somos nós, através das nossas vibrações, através da prática do amor, através da prática do bem. Tudo isso que nós estamos passando nessa fase de transição, nessa fase de mudanças, nós temos que passar, é de acordo com o nosso merecimento. Mas também lembrando que depende de nós, no momento que nós estamos mandando vibrações positivas através dos nossos pensamentos, das nossas orações, tudo isso passa. Como o Chico dizia, isso também vai passar. Os tempos, por fim, já chegaram. Mas nós recordemos e não nos esqueçamos que Jesus está conosco. É tempo de transição, é tempo de mudança, mas é tempo de nós nos unirmos cada vez mais ao nosso mestre, ao nosso amigo, que não nos desampara, que está sempre conosco, nos protegendo, nos abençoando, nos intuindo para o bem. Então é através do amor e da justiça, como está, diz o nosso próprio irmão São Luís, através da resposta do Livro dos Espíritos, que nós conseguiremos passar por mais esta fase. Que Jesus seja conosco. Obrigada, Marilena. Nada, amiga. Obrigada, viu, Marilena? Muito obrigada. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário com esse tema? Renatinha. Não, Renata? Renata, uma advertência de amor, Renata, que nós temos que ter amor, 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 amor. A gente fala assim, o Pai dá essa advertência de acordo com a nossa necessidade, né? Como a gente, às vezes, você diverte assim, olha, quando você for fazer isso, toma cuidado. Mas, assim, na iminência de um perigo muito rápido, você fala, cuidado! Né? Então, às vezes, o pai tem que fazer assim com a gente, cuidado! Então, dá essas advertências, essa chacoalhada, né? De advertência de amor. E outras a gente recebe, olha, cuidado, não faça isso. A gente não ouve, então vem aquela advertência mais forte, né? E essa advertência não está vindo só através dessa mensagem de Joana. Está vindo também muitas advertências através das mensagens de Bezerra de Menezes, que nós sabemos que é um trabalhador pelo nosso país, ele, Eurípides Barçanufo, Chico Xavier, uma pleiade enorme de espíritos trabalhando para que nós nos alertemos quanto às coisas que estão acontecendo. E até eu li no outro livro, há pouco tempo, o nosso querido São Francisco de Assis,
está num trabalho árduo também, não somente para o nosso país, para toda a humanidade. Então, não adianta eles estarem trabalhando, como se diz, queimando as pestanas para nos ajudar e nós não nos ajudarmos. Então, depende de nós. Para que o efeito de lá de cima chegue até nós teremos de orar. Orar e vigiar constantemente, com fé, com carinho, com esperança, sem desanimar. Porque se nós nos desanimarmos, as coisas não vão para frente. A gente não pode desanimar. Tem que ter fé. Dias melhores virão. Nós merecemos? Merecemos. Por que não? O Brasil é a pátria do Evangelho. Então, nós temos esperanças realmente que não só o Brasil, como toda a humanidade vai ter o seu dia de glória. A gente ouve muito no meio espírita, né, questionando como assim o Brasil, coração do mundo pela posição geográfica, a gente até entende, mas pátria do Evangelho, muitos, né, questionam, falam, como assim pátria do Evangelho? E a gente ouviu uma explicação maravilhosa, fala assim, quem que vai beber nas fontes do Evangelho de Jesus? Não são os necessitados? Não são aqueles que estão bem, os doentes que precisam dos médicos. Então, por que o Brasil é a pátria do Evangelho? Porque os necessitados vieram buscar o Evangelho aqui. O Evangelho começou em Paris, na França. Hoje em dia, você passeia pela França, por Paris, você não vê uma casa espírita. E veio parar justamente aqui no Brasil. E aqui vieram, juntamente com o Evangelho, aqueles necessitados de beber nessa fonte de esclarecimento e de amor e de consolo, né? Então vamos lá. Nós estamos saindo de expiação e provas para a regeneração. Olha, nós vamos continuar, a Terra vai ser a regeneração aqui. Os irmãos encarnados aqui, que não condizem com as condições de um planeta de regeneração, serão enviados a um outro planeta. Eles vão para um outro planeta. Por exemplo, eu não condiz com o planeta de regeneração. Eu vou para um outro planeta. Naquele outro planeta, eu vou um pouquinho melhor, porque eu vou num planeta pior do que eu estou. Eu vou num planeta inferior. Mas lá eu vou estar numa situação um pouquinho melhor. Então, para eu poder evoluir. Então, vai haver, já está havendo essa modificação. Não, já está havendo. Já há muito tempo já está acontecendo. Já está acontecendo. Essas mortes coletivas que nós temos por aí já estão sendo, vários irmãos estão sendo resgatados. Já estão sendo resgatados. É que nós não temos assim a capacidade, o grau de inteligência para perceber, mas que já está acontecendo, está. Tudo isso pelo qual a humanidade está passando atualmente é uma transição que está acontecendo. Todas essas catástrofes da natureza, tudo isso já é a transição que está acontecendo. Então, nós tenhamos esperança, oremos que nós continuemos aqui, né? Que esperamos que aqui seja melhorzinho e que haja realmente a modificação esperada. Pode complementar, Elida. A gente percebe até nos espíritos chegando, né? As crianças chegando, a gente vê essa diferenciação, são diferentes, né? De geração em geração. Inclusive, na Evolução em Dois Mundos, lá para Kardec, é dito que nós ainda, o homem, ainda não está pronto. Nós ainda vamos evoluir. O nosso corpo físico não está pronto ainda. Nós ainda estamos em evolução. Olha, desde a idade lá do homem das cavernas, toda a mudança física que nós tivemos. Esses espíritos chegando, e assim vai sendo. As doenças vão sendo menos agressivas, as curas vão chegando. Mas é que nós somos imediatistas, a gente quer tudo muito rápido, e é um processo. E esse processo de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso. A gente pensa que a transição é de um ano para outro, entrou no terceiro milênio. Nós não sabemos se vai necessitar de um milênio para essa transição. Então, não temos um tempo exato. Depende de cada um de nós, depende da humanidade
que é um conjunto de homens, né? E essas crianças que estão nascendo a partir de 2000, né, ou até um pouco antes, são assim, se vocês repararem, são crianças super inteligentes. Elas mexem no computador com a maior facilidade. Por quê? Elas já conheceram do lado de lá. Só que há um porém. Elas nasceram com um nível de inteligência muito grande. Então, nós precisamos estar muito atentos com essas crianças, porque elas podem tanto caminhar para o progresso, como elas poderão caminhar para o mal, mal, mal mesmo. Porque elas têm a inteligência bem acentuada. Então, depende de nós. Então, se nós formos vermos os nossos jovens e agora, número grande de crianças, adolescentes, na faixa dos seus 15, 16 anos, cometendo crimes hediondos, que a gente fala assim, isso não é coisa de criança. Mas por quê? Eles não nasceram, foram preparados para seguir um caminho bom. Mas, infelizmente, quando aqui chegaram, devido ao livre-arbítrio, foram para o outro lado. Então, também, como a Leda disse, depende de nós. Alguém mais? Mais alguém? Rosa, quer Rosa? falar? Alguém quer falar quer fazer mais alguma colocação? Não? Sandra? Não? Não? Tá bom. Então, mais uma vez, agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui presente. E já que vocês ficaram tanto tempo sem me ver, vocês vão me ver quarta-feira que vem outra vez. Ai, que bom, Maria Helena. Estou escalada para quarta-feira, que a Leda trocou comigo, era no começo do mês, por um problema que eu tive, a Leda me substituiu, então, quarta-feira, se Deus quiser, que ótimo, que felicidade para mim. Eu vou estar aqui novamente com vocês. Vocês não sabem como é gratificante, como eu me sinto feliz nesta casa, que eu acho que é minha também. Muito obrigada, que Jesus abençoe a todos vocês e que sejam todos felizes à volta aos vossos lares. E não esqueçam, orai e vigiai. Obrigada. Muito bem, queridos. Vamos então passando agora, né, depois de todas essas explicações, depois dessas advertências amorosas, né, que a nossa Maria Helena nos fez, vamos aproveitando esses momentos de vibração, mentalizando Jesus. Se a advertência é amorosa, nós vamos mentalizar o amor personificado. E junto com Jesus, nós vamos envolvendo o nosso planeta Terra nessas vibrações amorosas, de paz, de entendimento entre os povos, de saúde física, mental e espiritual. Jesus, que de tempos em tempos se reúne com as potencialidades do plano espiritual, como foi bem dito com São Francisco de Assis, outros arcanjos que trabalham pelo nosso bem, envolvendo o nosso planeta nessas vibrações amorosas. Então, imaginando o planeta inundado de uma luz azul, muito tranquilizante. E os lares do nosso planeta. A cada lar, a presença de Jesus, o amor, para que haja equilíbrio, discernimento, entendimento. Vibrando também para todos aqueles que necessitam da saúde, seja ela física, mental ou espiritual. Aqueles que nós conhecemos, aqueles que a espiritualidade leva essas vibrações e encaminha onde houver maior necessidade. E nós vamos junto com Jesus adentrando o nosso lar, envolvendo com essa luz divina todos aqueles que ali estão, todos que participam conosco dessa encarnação, envolvendo nessa energia de equilíbrio. E assim nós agradecemos. Te agradecemos, Mestre de Amor, por esta tarde abençoada, pelo estudo de mais uma página do Teu Evangelho, te pedindo
esteja conosco, Mestre querido. Permita que esses amigos nossos espirituais que trabalham em Teu nome possam estar nos assessorando, nos inspirando, nos atendendo da melhor forma possível para que o nosso caminhar seja tranquilo, sereno e repleto da proteção do alto. Agradecidos que estamos a todos, nós vamos dizendo graças a Deus. Que assim seja. Então agora nós pedimos um instantinho que nós vamos iniciar o trabalho de passes. Uma boa tarde, uma boa semana a todos, que Jesus nos abençoe.